Então, vamos agradecer esse momento por estarmos aqui hoje mais um dia. Que possamos tirar do melhor hoje dos nossos problemas e esperamos sair aqui melhor do que adentramos. Que assim seja. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos ao SEAMA, Sociedade Espírita Amanhecer. No início a gente sempre tem por hábito ler uma mensagem de alguns caderninhos, né? E a gente costuma dizer que é um recado que a espiritualidade nos passa para o dia de hoje, para a semana, né? E eu gostaria que alguém me dissesse o número entre 6 e 89, para não dizer que eu estou manipulando as mensagens. 76. 76? 3. A reencarnação é um bálsamo para o nosso espírito. Por meio dela, temos condições de encarar as mesmas situações com o mesmo grupo de pessoas com as quais tivemos desapontamentos no passado. É a mensagem para hoje. Entendeu? A espiritualidade falou contigo hoje? Obrigada, gente. Ela fala mesmo. Não falo mais muito. Eu sei porque você comentou alguma coisa, então por isso que eu já estou falando. Hoje a gente vai fugir um pouquinho do normal, que normalmente a primeira meia hora, a gente estuda, debate o Evangelho segundo o Espiritismo, que está com vocês. A segunda meia hora, a gente pega o Livro dos Espíritos. A proposta hoje é falar somente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tentar, dentro de uma hora, talvez eu vou levar menos tempo, porque eu tenho um roteiro aqui, tentar esclarecer melhor o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, por que ele nos foi enviado e de que maneira, de repente, a gente pode utilizá-lo, né? Como ele se encaixa na nossa vida, no nosso dia a dia. Essa é a proposta de hoje. Vocês estão com ele ali. Se quiserem acompanhar, na página 6, existe o objetivo da obra. Existe o objetivo da obra. E ali eu peguei uma parte pequena do trecho, que é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: o que está contido no Evangelho podemos dividir em 5 partes. O que está contido no Evangelho podemos dividir em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, a vida dele, os milagres, as profecias, predições, como querem chamar, as palavras que foram usadas de Jesus para o fundamento dos dogmas da Igreja e a moral. Nós podemos dividir em 5 partes, nessas 5 partes. As primeiras 4 partes, que seria justamente a vida de Jesus, os milagres, as profecias, as predições, ou as palavras que foram tomadas dele para a formação dos dogmas da Igreja, gera muito controvérsia, muita discussão. É ou não é? Né? É assim, é assado. Mas a última, a moral, é que na realidade esta obra vai usar, que é o objetivo principal da obra, a moral, e ela é inatacável.
Por que a moral é inatacável? Porque uma verdade, ela é verdade. Ela não é meia verdade. Uma mentira, ela é mentira. Não existe meia mentira. Não existe meio bem, meio mal. Meia intenção de querer fazer o bem ou meia intenção de querer fazer o mal. Não existe justificativas e explicações. A moral, ela é inatacável por causa disso. E é por isso que, na realidade, a espiritualidade nos enviou o Evangelho segundo o Espiritismo. Para que, conhecendo esta obra profundamente, e com certeza não é uma vez lendo ela, não é 2 vezes lendo ela, nem 3, nem 10, que nós vamos compreender a profundidade dela. A mentora de Divaldo, a Joana de Ângeles, ela diz que se nós estudássemos o Evangelho segundo o Espiritismo 100 anos, ainda nós não entenderíamos profundamente aonde o Evangelho segundo o Espiritismo quer nos conduzir. Que é justamente a moral, que é esse o objetivo desta obra. Né? Então, no capítulo 1, na página 25, se quiserem acompanhar pelo índice ou pela própria página, começa justamente o roteiro da vida de Jesus. Porque justamente a obra, ela fala sobre a vida de Jesus. Só que nós podemos interpretar também que isso será o nosso roteiro. Porque se Jesus veio para a Terra para nos ensinar e conduzir a humanidade para um mundo melhor, ele veio mostrar para nós o que nós vamos também ter que passar. Que não seria só, como se diz, ele que teria que passar, está faltando a palavra correta, mas um privilegiado, né? Se daria para chamar ou usar essa palavra, né? Mas nós também vamos ter que passar por isso. E no capítulo 1 justamente diz o seguinte: não vim destruir a lei. Que lei? A lei dos homens? Não. A lei divina, a lei de Deus. A lei dos homens, ela muda conforme as sociedades vão mudando e melhorando e se aperfeiçoando na moral. A lei divina, ela continua a mesma já há milhões, bilhões, trilhões de anos. Ela continua sempre a mesma, porque a lei divina, ela é perfeita. A lei de Deus, ela é perfeita. E à medida que o homem vai evoluindo, ele vai se aprimorando e vai cada vez chegando mais perto da lei de Deus. Um exemplo que, há séculos atrás, pessoas eram enforcadas em praça pública, queimadas em praça pública, executadas em praça pública. Isso era para muitos até uma diversão, ver alguém que era acusado de herege, que era acusado de bruxo, ver ele morrer em praça pública. Hoje, na nossa sociedade, isso já não pode mais. Já é considerado um crime, que há muitos séculos atrás não era um crime, era justiça. Então, a lei dos homens está se aperfeiçoando ao longo dos séculos, mas ela não é ainda perfeita. Né? Mas a lei de Deus, ela é perfeita. E aqui diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, um único ponto. O que é esse reste um único iota, um único ponto? Enquanto tiver alguém sofrendo, enquanto tiver alguém injustiçado, né, a espiritualidade maior vai continuar trabalhando e vai, como se diz, passando tudo a limpo, auxiliando
aqueles que estão sofrendo, sendo injustiçados, mas também auxiliando os que estão agindo sobre estas pessoas, que estão escravizando, que estão perseguindo, que estão matando pessoas. Então tem uma lei de Deus que justamente é a lei número 1. Amor, justiça e caridade. Então, para Deus, só se faz justiça se você carregar amor e caridade no coração e der esse amor e caridade para aquela pessoa que precisa ser, entre aspas, punida, ou sofrer a ação da justiça. Como semana passada falamos, eu vou, mato alguém, estupro alguém, o que a sociedade faz? Me pega, me prende, me joga no presídio e me esquece lá. Isso não é justiça, porque não está sendo feito com amor e nem caridade. Ser preso, sim, mas ter condições na cadeia de ter uma vida digna para poder aprender, estudar, poder trabalhar para se sustentar lá dentro, porque ele gera despesas para o Estado. E um dia, através do arrependimento, ele possa sair de lá se tornando um homem que quitou sua dívida com a sociedade e possa ser reintegrado na sociedade. E o que acontece? O cara sai de lá pior do que entrou. Fez faculdade, doutorado e mestrado em maldade. Então a nossa lei humana ainda ela não é perfeita. E Deus, quando ele reencarnou, que ele disse, eu não vim destruir a lei, significa o quê? Ele reencarnou num corpo físico exatamente igual ao nosso, onde ele poderia sentir dor de cabeça, poderia sentir dor de barriga, se ele não se alimentasse direito, ele ia sentir fome, entende? Ele não foi um privilegiado por Deus, não foi privilegiado por Deus. Essa era a palavra que eu queria chegar antes, privilegiado. Então Deus veio nas mesmas condições que nós viemos, porque senão nós podíamos dizer, mas é fácil vir como Jesus. Veio num corpo diferente, veio privilegiado por Deus, não passa fome, não sente dor de barriga, se chutar o pé com o dedão, chutar uma pedra com o dedão vai sangrar. Ele veio nas mesmas condições que nós. Só que a diferença de Jesus, quando ele encarnou, ele era já um espírito perfeito, no sentido da moral e da ética. E essa moral e essa ética ele trazia dentro dele, e ele não fazia nada que fosse contrário à lei divina. É isso que esse primeiro capítulo quer dizer. Eu não vim destruir a lei, eu vim como vocês, eu reencarnei num corpo físico igual ao de vocês. E passei por todas as dores, todas as ansiedades, todos os medos, todas as tristezas que vocês passaram. O tanto que ele, em algum momento, ele se isola da sociedade, vai para o deserto, se não me engano, durante 40 dias, e passa por conflitos internos, pelo fato de tudo que ele está vendo acontecendo na sociedade, ele passando para as pessoas uma mensagem nova, e as pessoas não compreendendo e perseguindo e atacando ele. Porque ele justamente veio quebrar com dogmas de uma sociedade. Que até então ali, muitos adoravam vários deuses. Minerva, Zeus, Hades. E ele veio dizer justamente naquela época que tinha um Deus que estava acima de todos esses deuses que aquela sociedade cultuava e barganhava com eles. Então, esse capítulo 1 deixa muito bem claro que Jesus reencarnou num corpo físico igual ao nosso. Só que a moral dele e os atos dele eram perfeitos. Ao contrário das pessoas reencarnadas naquela época, eram imperfeitas.
E aí nós vamos para o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, página 32. Essa outra parte, não vim destruir a lei, isso está na Bíblia, em São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. O capítulo 2, meu reino não é deste mundo, está na página 32. E diz o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, feito vir a Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, aqui Jesus já vem dizer que o planeta Terra não é só o planeta Terra que tem pessoas, que tem habitantes. Outros planetas também têm seus habitantes. Meu reino não é deste mundo. E não só estamos falando do plano físico, de planetas, falamos também de várias dimensões, como nós aprendemos aqui, e é o dogma da doutrina espírita, que é a reencarnação, porque você, tirando a reencarnação da doutrina espírita, você acaba com ela não tem sentido, não faz sentido, né? Então existem várias dimensões também, após nós, o espírito, deixar o corpo físico, conforme o seu padrão vibratório, o seu conhecimento, a sua moral, ele vai galgando outras dimensões. Então nós temos vários reinos, não só esse reino físico que nós temos aqui. É isso que Jesus quis dizer, já naquela época, né? Meu reino não é deste mundo, como ele diz aqui, quando Pilatos pergunta, né, se ele é rei dos judeus, ele justamente diz aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, por ora, esse reino não é meu, né? Por ora, ainda não. Hoje, a partir do momento que Jesus foi crucificado e o Espírito retornou ao plano espiritual, a dimensão espiritual, ele se tornou o governador do planeta Terra. Então, tudo que acontece aqui no planeta Terra é sob a permissão dele. Então, o que acontece no planeta Terra, ele está permitindo. Por maior que seja a maldade, por maior que seja a dor, Jesus permite, porque com isso nós temos uma oportunidade de olharmos para dentro de nós, despertarmos da ilusão que nós carregamos e possamos fazer a nossa reforma íntima. Todo mal concorre para o bem. E o nosso melhor conselheiro, nosso melhor amigo conselheiro é a dor. Porque nós só sentimos dor quando tem algo de errado na minha vida. Seja no meu corpo físico, seja na minha vida, pelo fato da dor anímica começar a aparecer dentro de mim. Consciência pesada, peito oprimido e etc. E aqui, justamente, tem uma passagem que muitas pessoas não entendem, que é justamente Judas. Eles acham que Judas realmente foi algo de mal na vida do Cristo, porque se não tivesse Judas, Cristo não seria crucificado. Judas foi a peça fundamental para que o Cristo fosse crucificado e a mensagem do Cristo fosse passada ao longo dos milênios. Desde o início, Jesus sabia que Judas ia trair ele. E mesmo assim, ele não afastou Judas. Não disse para Judas, você vai ter que se afastar aqui, você foi desclassificado, você
está fora dos apóstolos. Você está expulso dos apóstolos. Ele sabia disso. Por quê? Judas, pensando que, como Jesus disse no início, meu reino não é daqui, então naquela época, se Jesus tinha um reino, ele tinha um pai. E tendo esse pai, automaticamente esse pai tinha um exército. Porque na época, todos os reinos tinham o seu exército. Então ele pensou o seguinte, eu vou entregar Jesus, o pai de Jesus vai ficar sabendo que Jesus foi preso, vai mandar os soldados dele aqui, vão acabar com os romanos, com quem está nos perseguindo, Jesus vai ser libertado e nós vamos governar. Nós vamos governar. Esse foi o pensamento de Judas. Porque Jesus vinha sempre dizendo, meu reino não é aqui. Então, tá, se Jesus tem um reino, ele tem um exército. E esse exército vai vir soltar Jesus. E quando Judas viu que deu errado, né, na linguagem de hoje, deu ruim, ele se suicidou. Porque não aguentou o peso na consciência. E ele se matou. E Jesus, quando foi à crucificação, logo que ele desencarnou, a primeira coisa em espírito que ele foi fazer, desceu ao vale dos suicidas e foi buscar Judas. Porque ele sabia a intenção de Judas. E era necessário acontecer isso. Por quê? Porque Jesus precisava voltar depois para mostrar para os apóstolos e outras pessoas que a vida após a morte continua. Mas, Charles, a intenção dele era, no caso, boa ou é ruim? A intenção de Judas era boa. Porque eles eram perseguidos. Eles tinham que fazer reuniões às escondidas, de noite, de madrugada. Porque eles eram perseguidos pelos romanos. Era proibido ser cristão naquela época. Como se nós aqui hoje fôssemos proibidos de ser espíritas e tivéssemos que nos reunir às escondidas. Então, para acabar com isso e eles poderem agir normalmente sem ser perseguido, ele pensou, tá, Jesus tem o seu reino, ele deve ter um pai, deve ter um exército. Mas se a intenção dele foi boa, por que ele se suicidou e não... Peso da consciência, porque ele infringiu uma lei divina. Deixa eu ver se eu posso acrescentar, Jesus. Acompanha meu No raciocínio. sentido de que ele poderia ter tentado falar com Jesus, sei lá, alguma coisa Não, assim. é que eles não tinham até então a consciência de quem era realmente Jesus. Certo, Ele verdade. estava só sacrificando um indivíduo pela causa. Verdade. Exatamente. Ele estava sacrificando um indivíduo pela causa. Pela causa. Quando ele viu que a coisa era outra, que não era bem assim, Que deu ruim. Entendi. né? Tá entendendo? É que eu nunca tinha pensado dessa forma. Porque assim, eu entrego alguém. E um dos mandamentos da caridade é o quê? Ser indulgente com as imperfeições. Eu vejo uma imperfeição em você e não falo para todo mundo. Eu sei de alguma coisa e não falo para todo mundo. E Judas falou. Então, por isso que eu me... E isso pesou na consciência dele, porque ele infringiu a lei divina. Sabe? E ele percebeu que ele fez coisa errada que não devia ter feito. Que ele matou o melhor amigo dele. E quando ele viu isso, ele se suicidou. Mais adiante... Se ele soubesse que ele voltaria, talvez ele não tivesse feito isso. Exatamente. Ele teria a consciência de que ele perdoaria. Que em algum momento ele ia falar novamente com Jesus, Era esse. só que ele não tinha essa visão que nós temos de Jesus hoje. Ninguém, na realidade, até aquele momento tinha. Né? Exatamente. Era um homem, como diz aqui, não vim destruir a lei. Ele era um homem aparentemente comum como qualquer outro. Só que o que diferenciava ele, a moral, que ele era 100% moral, 100% ético, ele era perfeito. Nesse sentido. E nós não somos. No capítulo 3, há muitas morais. Essa parte do capítulo 2 está em São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37.
No capítulo 3, na página 37, justamente há muitas moradas na casa de meu pai. Acho que eu vou ter que acelerar, senão não vai dar. Aqui diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou, teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós estejais. Né? Isso está em São João, capítulo 14, de 1 a 3. Justamente aqui fala sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, que é no plano espiritual, diferentes categorias de mundos habitados, mundos inferiores e superiores. É a mesma coisa que eu falei antes lá, meu reino não é deste mundo. Existem vários mundos. No plano físico, nós somos os terráqueos, mas existem outras civilizações. Os insectoides, como é que é os... Me ajuda, Renato. Os reptilianos, entende? Existem várias comunidades nesse mundo afora. Seja na nossa galáxia, seja em outras galáxias, ou como hoje a ciência já está provando, existe mais do que um universo. Que até hoje se falava em um universo. Hoje já se falam em mais do que um universo. Multiversos. Então, esses são os mundos habitados. Só que nós não temos nem ideia do tamanho da criação de Deus, desses mundos habitados. A nossa galáxia, ela mede 100 mil anos-luz, se eu não estiver equivocado. Sendo que um ano-luz corresponde a... Agora eu vou estar mentindo. Eu vou estar mentindo, mas um ano-luz corresponde... Né? Alguém sabe, Renato? Não? É um ano viajando na velocidade da luz, né? Mas um ano-luz, se eu não me engano, é 1 trilhão de quilômetros. Então a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz. 100 mil vezes 1 trilhão... É zero que não acaba mais. É zero que não acaba mais. Se eu não estiver equivocado. É uma coisa gigante. Aí eu, como ser humano, vou dizer, não, só o planeta Terra tem ser vivo. E hoje, para quem acompanha as mídias, entra na internet, cada vez mais se fala em extraterrestres, na qual eu não gosto de usar esse nome. Eu gosto de usar inteligências universais. Como se eles fossem os extras e nós fôssemos os principais. Né? Mas talvez os extras somos nós pelo estado do nosso grau de evolução. E eles estão devagarinho vindo para cá para auxiliar o planeta Terra nessa evolução, né, que realmente o planeta Terra vai ter que fazer. Né? Então, existem vários mundos, tanto no plano espiritual, mundos inferiores, de espíritos involuídos e de espíritos evoluídos. Não é porque nós desencarnamos que, num estralar de dedos, nós vamos ter desvendados os segredos do universo. Quem desencarna não vai virar santo da noite para o dia. Quem desencarna, se é bandido, vai continuar bandido no plano espiritual. E ele vai para um mundo onde existem outros bandidos iguais a ele. Quem desencarna como preguiçoso vai continuar sendo preguiçoso no plano espiritual. E quem busca o conhecimento, quem é bondoso, quem é fraterno, vai ser bondoso e fraterno no plano espiritual. Esses são os vários mundos que nós temos. E é isso que Jesus veio ensinar já há 2000 anos atrás. Só que na linguagem conforme as pessoas da época podiam compreender. Hoje, tudo mudou e nós podemos amplificar
usar uma linguagem melhor para passar esse ensinamento do que o Cristo veio nos passar há muito tempo atrás. No capítulo 4, na página 44, isso está em São João, capítulo 3, de 1 a 12, diz o seguinte: ninguém poderá ver ao reino de Deus se não nascer de novo. E aqui está a lei da reencarnação, que diz o seguinte: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio ter a noite com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Mesmo se dá com todo o homem que é nascido de Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dissemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Então aqui justamente está que Jesus diz que é necessário, deixa eu ver se eu acho aqui. Nascer, né? Para poder ver o reino de Deus. É que ele tem que nascer da água, né? Eu perdi o trecho aqui. O que é nascido da... Não, se um homem não renasce da água e do Espírito. A água, Paulo, é o que, Paulo? A água. O líquido amniótico. Sim, o líquido amniótico, claro. Que está dentro do ventre da mãe. E nascer novamente de Espírito. Que é o quê? De reencarnação em reencarnação, eu tenho a oportunidade de me melhorar. Deixar minhas imperfeições para trás, minhas más tendências, e ir evoluindo nesse reino, nesses diversos mundos habitados. Então aqui está justamente uma das provas da lei da reencarnação, que muitos não querem falar sobre isso, né? Quando um homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Né? Então, o corpo físico padece, decompõe, mas o espírito continua vivo e reencarna em outros corpos, em outras vestes, ao longo da sua jornada como um espírito. Né? No capítulo 6, é justamente o Consolador prometido. Está na página 73, em São João, capítulo 14, 15 a 17 e versículo 26, que diz o seguinte: se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê absolutamente e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós.
Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. O Espiritismo é o Consolador prometido, que o Espírito Verdade trouxe. É um conjunto de conhecimentos morais e éticos. Por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Que muitos estão esperando o Jesus, estão anunciando, Jesus vai voltar para a Terra. Jesus está entre nós. Jesus está aqui hoje conosco. Mas como diz aqui, mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Como é que um espírito vai habitar, um outro espírito vai habitar dentro de mim, se está em vós? Oi? Por meio de conhecimento, tem que ser, né? Porque um espírito mesmo. E esse corpo só cabe um espírito. Pela lei divina, pela lei de Deus. Não pode habitar dois espíritos no mesmo espaço. Então, é o conjunto de leis que justamente explicará para vocês todas as coisas. Por exemplo, por que uma pessoa nasce sem perna, sem braço, cega, surda, muda? Por que tantas síndromes atacam as crianças? Síndrome de Down e outras que no momento não me vem o nome. Se nós tivéssemos uma vida, essas pessoas estariam sendo injustiçadas por Deus. Nós, que temos um corpo físico perfeito, 2 pernas, 2 braços, inteligência, visão, nós não podemos reclamar. Mas as pessoas que não têm, e têm só uma vida, então Deus não é o Deus do amor, é um tirano. É a mesma coisa que eu fosse no ninho de formiga lá fora, abrisse ele e começasse a espetar com uma agulha as formigas. Você vive, você não vive. Você vive, você não vive. Eu seria um tirano. Esse é o dia do julgamento final. Né? Mas se nós aceitarmos o conjunto de leis que os espíritos superiores, inclusive o Espírito Verdade, nos trouxe e explica tudo, e através do conhecimento, esse conhecimento ficará em nós, e nós carregamos ele para o resto de nossas vidas, em espírito inclusive, imortal, começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido porque aquele cara perdeu tudo, porque a casa daquele cara queimou. Entende? Tudo faz sentido na vida. Ele está passando por um momento de aprendizado, porque isso que ele está passando quer desenvolver nele atitudes morais, como respeito, perdão, caridade, fraternidade, disciplina, bom ânimo, esperança. Né? São essas virtudes que nós viemos desenvolver aqui na Terra reencarnado. Mas isso aqui é temporário, é passageiro, até porque nós sabemos que esse nosso corpo físico não é eterno. Então tem que ter algo além dessa vida material aqui. Porque se eu nasci rico, bonito, perfeito, inteligente, ótimo, beleza. Mas aquele que não nasceu e tem só uma vida, Deus está sendo injusto com ele. Então hoje, se eu nasci rico, amanhã eu posso nascer pobre. Se hoje eu nasci inteligente, amanhã eu posso nascer com dificuldades de aprendizado. Então eu preciso valorizar o que Deus está me emprestando hoje. Ele não está me dando, Ele está me emprestando. E Ele me tira o momento, a hora que Ele achar oportuno de tirar. E ninguém é injustiçado. No capítulo 6, vemos o Consolador prometido. Isso já foi dito, né? Que justamente é a doutrina espírita, através desse conjunto de conhecimentos. Nos capítulos 7, 8, 9 e 10, ele justamente fala sobre as bem-aventuranças, né? Que significa o quê? Justamente os que sofrem,
os que são humilhados, os puros de coração, os pacíficos, os misericordiosos e os que são submissos à lei divina, que aceitam o que Deus dá para ele sem ficar reclamando, murmurando e achando defeito em tudo. Então esses capítulos justamente falam sobre isso. Se você hoje está sofrendo, tem um motivo pelo qual você sofre. O conhecimento da doutrina espírita e através do espiritismo, nós mesmos, na busca desse conhecimento, possamos encontrar a causa desse sofrimento. Nós podemos encontrar a causa da minha tristeza. Se muitas vezes não é dessa vida, mas é de outras vidas. E eu preciso fazer essa busca, porque isso não vai cair do céu de mão beijada e de graça para mim. Então, esses bem-aventurados, né, os que sofrem, os humilhados, tudo tem um porquê na vida. Não é injustiça, não é castigo de Deus. Mas uma vez bem suportado, e suportado com humildade e com fé, esperança na vida futura, que não é nessa, porque isso aqui é passageiro, porque o nosso corpo físico tem uma data de validade, eu sei que lá na frente eu vou colher, como se diz, frutos da minha semeadura. E justamente hoje à noite eu abri esse livro aqui para complementar essa parte. Eu abri esse livro hoje e veio uma parte que eu achei interessante passar para vocês, que diz o seguinte: dias de esperança, dias de felicidade próxima, serão os dias de quantos, tendo-se voltado sinceramente e firmemente para o Senhor Jesus, a Ele se ligaram para todo sempre, e por isso somente felicidade deve esperar dos dias finais do ciclo, como seu transporte a outros planos de vida no mundo espiritual. Felizes imensamente felizes, sentir-se-ão estes homens e mulheres por haverem terminado sua fase de aprendizado na Terra. É verdade que ao fim de um grande número de encarnações em busca de experiência e de luz para os seus espíritos, é para esta ordem de espíritos que nosso Senhor preparou e prepara continuamente acomodações do mundo espiritual, em que vivem muitos milhões de entidades grandemente evoluídas. Os homens e mulheres que ainda não puderam ocupar esta espécie de acomodações, quando a seu tempo tiverem de encerrar na Terra sua presente existência, estes irmãos seguirão naturalmente o caminho compatível com o seu grau evolutivo, caminho sobre o qual me não é permitido adiantar algo nesta oportunidade. Então, quem desencarnar, já foi a partir de sempre, mas hoje o planeta Terra chegou numa data limite, num tempo em que quem quiser insistir no mal vai ser degradado do planeta Terra. Quem quiser insistir em fazer o mal ao próximo vai ser degradado do planeta Terra e vai ser conduzido a um planeta conforme o seu padrão vibratório. Quer dizer, ele vai enfrentar pessoas igualmente a ele. E aqueles que continuarem perseverando no bem, os humildes, os que sofrem, os que não buscam vingança, no momento do desencarne deles, eles serão transportados aos mundos superiores, onde terão espíritos evoluídos para continuarem orientando eles. No capítulo 16, nos capítulos 11, 12, 13, 14 e 15, fala sobre amor ao próximo como a si mesmo, aos inimigos, ao nosso pai e mãe, e que não é fora da igreja ou da casa espírita que não há salvação, mas sim fora da caridade que não encontramos a salvação. Então, nesses capítulos, justamente, a espiritualidade maior
nos coloca situações, passagens da vida de Cristo que nós possamos compreender a nossa vida hoje, aqui. Não adianta eu frequentar toda semana, todo dia a igreja, toda semana, todo dia a casa espírita, se lá fora eu não uso da caridade para com o próximo. E a caridade nós compreendemos benevolência para com o próximo, indulgência das imperfeições e o perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. A caridade material, doar alimentos, doar comida, né, ou outras coisas materiais, de certa forma nós enxergamos que é caridade, mas a espiritualidade maior deixa muito bem claro, isso é esmola. A verdadeira caridade é quando alguém te ofende e você não devolve essa ofensa na mesma moeda. Essa é a verdadeira caridade. E isso é muito difícil de executar. Quando alguém lhe bate num lado do rosto, você dá a outra face, que é o quê? Se alguém lhe faz o mal, você faz o bem para ele. Tá, mas eu vou fazer o bem para quem me agrediu? Sim. Ore por ele. Ore para que ele possa encontrar o seu caminho de paz espiritual, o seu caminho de luz. Essa é a verdadeira caridade. Inclusive, na segunda-feira, nos estudos mediúnicos, nós lemos que a espiritualidade nos deu um exemplo de um processo obsessivo, de um espírito perseguindo um reencarnado e obsediando o encarnado, na qual o mentor de Kardec veio e disse o seguinte: orem por esse espírito durante pelo menos 30 dias. Todo dia um pequeno espaço de tempo. Não precisa orar durante 1 hora, 2 horas. 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria e não sei o quê. Não, conversa com Jesus de coração. Durante 10, 15 minutos, 30 dias, todo dia. E esse processo obsessivo passou. Será que nós temos essa perseverança de orarmos 15 minutos todos os dias, conversarmos com Jesus todos os dias sobre algo que nos aflige? E termos a paciência de esperar o que nos é enviado por merecimento e não porque nós queremos? Jesus sabe o que nós queremos, mas Ele sabe também o que nós necessitamos para a nossa evolução moral, não evolução intelectual ou evolução material. No capítulo 16, na página 55, nós temos: não se serve 2 senhores ao mesmo tempo. Eu preciso escolher quem eu quero servir. Se eu sirvo a Deus ou sirvo a Mamon. Deus representa a verdade, Mamon representa a ilusão, o materialismo, o mal. Eu venho para a casa espírita, para a igreja, vou para a igreja e barganho com Deus. Eu vou te dar aqui de doação isso, vou te dar de doação aquilo, para melhorar a casa espírita, melhorar a igreja, em dinheiro, em bens materiais, e saio dali fazendo mal para as pessoas. Eu não sirvo a 2 senhores ao mesmo tempo. Porque uma hora, um vai falar mais alto dentro de mim. E eu preciso escolher a quem eu quero servir. Se eu vou servir a Deus, em alguns momentos da minha vida eu vou sofrer, eu vou ficar triste, não porque eu estou servindo a Deus, mas porque alguém vai me perseguir, porque alguém vai fazer algo para mim que vai fazer com que eu me sinta dessa maneira. Alguém vai me humilhar. Então eu vou continuar servindo a Deus ou vou querer me vingar e servir a Mamon? É a mesma coisa que eu sou mecânico e quero trabalhar para 2 empresas diferentes. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Porque provavelmente as 2 empresas vão me pagar o meu salário diferente. Numa eu vou ganhar um pouquinho mais, na outra eu vou ganhar um pouquinho menos. Porque elas não podem saber que eu estou trabalhando para as 2 ao mesmo tempo. Porque senão numa eu vou ganhar a conta. Mas eu trabalhando para as 2 ao mesmo tempo,
para aquela que aparentemente estou ganhando mais financeiramente, eu vou me dedicar melhor, me dedicar mais. E para outra eu vou começar a desleixar, fazer vistas grossas para algumas coisas. E isso na nossa vida acontece da mesma maneira. Ou eu quero servir a Deus, ou eu quero servir a Mamon. Ou eu quero servir a Jesus, ou vou servir a outro Senhor. E, inclusive, na questão 625 do Livro dos Espíritos, justamente Kardec pergunta ao Espírito verdade, justamente para tirar a dúvida sobre todas essas questões. Tal espírito, o fulano de tal, é melhor do que o outro. Para acabar com essas dúvidas, e Kardec tinha essa dúvida dentro dele, ele pergunta para o Espírito Verdade: aqui hoje, nós reencarnados, dentro de tudo que está acontecendo, a quem nós temos que ter como exemplo e seguir? E o Espírito Verdade responde com uma palavra: Jesus. Então, se tu queres seguir o caminho correto, seguro, segue os ensinamentos do Cristo. Isso, inclusive, vale para várias religiões, várias seitas, várias filosofias. Tu queres seguir o caminho correto? Segue Jesus. Pois Ele é o governador do planeta Terra. Fora isso, você poderá estar seguindo alguém errado. Como nós temos a nossa mentora, a irmã Lúcia, mas ela vem como representante do Cristo. E ela fala em nome do Cristo. Então nós temos ela como mentora. Mas nós sabemos que nós nos dirigimos a Jesus. No capítulo 17, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Isso está na página 177 e diz o seguinte: a porta é estreita e a porta larga, né? Não basta ter Jesus nos lábios, mas sim no coração. Vivenciar os ensinamentos do Cristo, colocar em prática o que Ele praticou, fazer o mesmo. Vós sois deuses. Nós somos co-criadores em plano menor. E sem fé fica impossível seguir os mesmos passos, pois já vieram muitos trabalhadores antes de nós. Noé, Moisés, Sócrates, Kardec, Chico e muitos outros que não sabemos os nomes, que vieram em condição moral de ensinar a humanidade como é que tem que se portar numa sociedade, né? Então, assim, todo mundo está sendo chamado. Cada espírito reencarnado no planeta Terra está sendo chamado para evoluir e seguir os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos da moral e da ética. Só que poucos serão os escolhidos, por quê? Porque poucos atendem esse chamado da sua reforma íntima. O Cristo, Ele não quer pessoas perfeitas, senão nós não precisaríamos estar aqui reencarnados. Ele quer pessoas que querem se melhorar, que querem fazer a sua reforma íntima, que querem olhar para dentro de si e enxergar: eu preciso mudar isto, isto e isto. Eu, quando entrei na doutrina espírita e tive acesso a esse conhecimento, eu disse: tá, mas então o que eu vou mudar em mim? Tem tanta coisa, coisas que até eu não admito, mas precisam ser mudadas. E aí um espírito buzinou no meu ouvido e disse o seguinte: lógico, não sou médium de incorporação, mas senti uma intuição muito forte dentro de mim, e ele disse o seguinte: começa pelo mais fácil. Aí eu olhei para mim e disse: eu vou começar a parar de falar palavrão. Então, se nós queremos melhorar, vamos começar pelo mais fácil. E cada um sabe o que é mais fácil de mudar em si, para um dia nós podermos mudar aquilo que realmente nós negamos dentro de nós.
que os outros sabem, mas nós negamos e tentamos esconder dos outros. Mas isso vem ao longo das reencarnações. No capítulo 21, temos os falsos profetas e os falsos cristos. Isso está na página 196. E diz o seguinte: muitos virão em meu nome, muitos virão em nome do Cristo, para tentar te desviar do caminho reto. Farão inclusive coisas que até os espíritas mais experientes cairão, se não ficarem vigilantes. De que maneira a gente tem como se proteger deles? Conhece-se a árvore pelo fruto, e não pela aparência, pela cor ou tamanho. Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá bons frutos. E tudo que recebestes de graça, dê de graça, e não cobre nada por isso, nem um favor sequer. Então, se nós acessarmos as mídias hoje, estão falando em fim dos tempos e estão falando um monte de coisas. Se nós queremos estar mais seguros, mais tranquilos, vamos conhecer a árvore. Que fruto ela está dando? Como é que é a pessoa no dia a dia? Ela está trazendo esperança, está trazendo otimismo, está trazendo bom ânimo, ou ela está me deixando apavorada, insegura, ou qualquer outra coisa deste gênero? Então nós temos que parar e pensar e refletir sobre isso. Muitos virão em nome do Cristo, falando em nome do Cristo. Mas ele está me confortando, me fortalecendo para enfrentar os desafios diários, ou está me desequilibrando? Está me conduzindo para um túnel sem nenhuma luz no final do túnel? É isso que nós devemos refletir sobre este momento agora. E muitos virão prometendo coisas, como diz aqui, que enganarão até os espíritas mais experientes, se não ficarem vigilantes. Eles vão me enganar se eu não tiver o conhecimento disso aqui. Se eu não colocar em prática isso aqui no dia a dia. E eu vou me deixar levar pelas aparências. Porque nós temos dois olhos. E esses dois olhos muitas vezes nos enganam. Só porque achamos que estamos vendo, e um par de ouvidos e estamos ouvindo, achamos que isso ali é o caminho. Nós temos que parar e refletir sobre o que estamos vendo e ouvindo. Se realmente isso é um caminho seguro, é um caminho que vai me confortar e consolar e me dar forças para superar desafios. Mais adiante, no capítulo 25, buscareis e achareis. Eu falei antes 21, né? É isso, né? Tá certo, né? Agora no capítulo 25, justamente tem uma passagem que diz: buscarei e achareis, que diz o seguinte: ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. Não fique parado esperando as coisas caírem do céu, aparecerem por acaso. Ninguém recebe nada de graça, por isso você tem que buscar, correr atrás, e se você procurar, acabará encontrando, tanto para o bem como para o mal. Porque quando você bate na porta, ela se abre. Não é dando uma pedra ao irmão que você receberá um pão, ou uma serpente no lugar de um peixe. O que isso quer dizer para nós? Eu preciso sair da inércia. Eu preciso buscar, eu preciso entender as coisas, eu preciso sair da minha casa, do meu conforto, do meu tempo disponível para mim e correr atrás. Porque as coisas não vão bater na porta da minha casa e dizer: cheguei, está aqui agora um prêmio para você. E a melhor coisa é buscar o conhecimento, o entendimento. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu já não sou mais tão facilmente enganado, iludibriado.
conduzido pelos falsos cristos, os falsos profetas. Eu começo a questionar coisas e vejo se isso realmente faz bem para mim ou não. Só que eu preciso tirar tempo para ir atrás disso, porque as coisas não vão vir de graça para mim. Como nós estamos tirando um tempo hoje, na quarta-feira, buscando conhecimento aqui da doutrina espírita, para poder aplicar amanhã no meu local de trabalho, na minha família, com os meus amigos ou com pessoas desconhecidas. Então, se eu buscar, eu vou encontrar. Mas não significa que na primeira vez eu já vou encontrar tudo. Até porque a espiritualidade nos testa para ver até onde nós somos perseverantes. Até onde eu quero buscar e encontrar algo na minha vida. Ou nos primeiros obstáculos, nos primeiros solavancos, buracos, eu vou desistir. Isso é muito difícil. Eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, é melhor. Vou ficar vendo um filme em casa, vou passear no shopping, vou fazer qualquer coisa. Mas sair de quarta-feira à noite para escutar alguém falar sobre moral ou ética, que justamente me toca profundamente, porque ainda não somos 100% morais e éticos, isso me perturba, eu não quero. Vou ficar em casa melhor. Mas também você não vai encontrar. E como pro mal também serve, se eu quero encontrar alguma coisa ruim, essa coisa ruim vai vir de encontro a mim. Basta eu ficar mentalizando. Se eu mentalizar coisas boas, as coisas boas vão chegar a mim. Mas eu preciso me movimentar para dar continuidade. Se eu movimentar coisas ruins, a droga, a bebida, a prostituição, a bandidagem, vai bater na porta da minha casa. Vai me encontrar, porque eu estou mentalizando e eu estou atraindo isso para mim. Então, se nós temos conhecimento sobre isso, eu vou começar a vigiar os meus pensamentos. Vou policiar os meus pensamentos. Que Jesus dizia o quê? Orai e vigiai sem cessar. Para finalizar, no capítulo 28, na página 239, começa a coletânea de preces. A partir dessas coletâneas de preces, temos uma oportunidade de aprender a orar. E por que orar? É porque neste instante nós nos conectamos com Jesus, pedindo sua ajuda para realizar, nós conseguimos realizar nossas missões, superarmos nossos desafios juntos, nós e Ele. Inclusive obter a cura de nossos males que nos afligem, sejam males físicos, sejam males psíquicos, da alma. Aprendemos que também podemos levar as bênçãos e a paz e a luz aos outros através da prece. E ela é a nossa maior arma que Deus nos deu para permanecermos no caminho reto. Então, se nós nos achamos injustiçados, se nós estamos sofrendo, se nós estamos tristes, vamos orar. Para podermos compreender por que eu tenho que passar aquele instante em minha vida. A oração é a maior arma que nós temos, só que nós temos que perseverar nela. Como foi dito anteriormente, será que eu tenho a perseverança de orar 30 dias seguidamente, abrindo meu coração para Jesus? 60, 90, 1 ano, 2, 3, 10? Orar todos os dias enquanto eu estiver reencarnado? Será que eu tenho essa perseverança e vou me tornar disciplinado e vigilante sobre isso? Ou vou chegar agora e dizer, não tenho tempo. Preciso fazer minha caminhada, preciso ver um filme, preciso tirar um cochilo. Eu não oro todos os dias, tem dias que passam em branco. Porque é preciso muita disciplina, muita perseverança. E através dessa coletânea de preces que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz,
é uma oportunidade de nós aprendermos a orar de verdade. Será que nós sabemos orar de verdade? Ou sabemos só pedir coisas? Por que eu fiz esse apanhado? Porque na época em que Jesus reencarnou, ele veio trazer o Evangelho. E o Evangelho justamente significa boa nova. Uma boa nova. Ele veio trazer uma boa nova. Porque a sociedade daquela época vivia de uma maneira. E era necessário começar a mudar a sua maneira de viver. E aqui está o roteiro hoje da nossa reencarnação de nossas vidas. Né? Não vim destruir a lei, quer dizer, eu preciso aceitar com humildade as leis divinas, me encaixar perfeitamente dentro delas, sabendo que meu reino não é daqui, quer dizer, eu não vou viver para sempre aqui, que eu vou para uma outra dimensão, né? Que existem outras moradas na casa do meu Pai, e que só que eu não vou poder entrar nessa morada na casa do meu Pai se eu não for através dele, se eu não seguir os ensinamentos dele. Tudo que eu quiser fazer diferente dele, eu não vou poder entrar na casa do meu Pai. Mas eu serei consolado durante essa jornada que eu estiver aqui na Terra, através de conhecimentos que o Espírito Verdade nos enviou. O próprio Jesus nos enviou para nós podermos compreender tudo que nós temos que passar por aqui. Mas muitos vão vir e tentar me desviar desse caminho. Eu vou dar ouvidos a eles ou vou permanecer perseverante nesse caminho? Muitos mentirão para mim. Mas se eu buscar, eu vou encontrar. Se eu perseverar, eu vou encontrar o caminho reto. Mas para poder encontrar esse caminho reto, eu preciso entrar em conexão com a espiritualidade maior. Eu preciso entrar em sintonia com Jesus, com o meu mentor, para que eles possam me intuir, me inspirar a fazer a coisa certa. Então, esse evangelho que nós estudamos toda quarta-feira aqui é o roteiro da nossa reencarnação, que foi o roteiro da reencarnação de Jesus. Tudo que Jesus passou, nós também vamos passar. Por que nós somos especiais por sermos privilegiados e não passar pelo que Jesus passou? Só que a diferença é que Jesus passou tudo numa encarnação. Nós temos várias reencarnações para passar. Porque se nós tivéssemos que passar tudo que Jesus passou numa encarnação, acredito que deu ruim. E nós não íamos conseguir continuar evoluindo. Então é essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje, para que vocês possam compreender realmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um roteiro da vida do Jesus, que ele trouxe para nós, que também vai servir de roteiro para nossas vidas. Se nós compreendermos melhor isso aqui, acredito que todas as dores, todos os sofrimentos que nós passamos lá fora diariamente vão se diminuir. Nós vamos crescer em espírito e vamos superar esses desafios. Inclusive esse momento que falam muitas mentiras com poucas verdades sobre tudo que está acontecendo sobre essa pandemia. Deixo aqui. Quem faz o encerramento e vai para a irradiação? Obrigado a todos. Deixa eu botar a máscara. Posso já pagar? Pode.
Pode? Botar uma música? Pode. Tá bom, né? Tá ótimo. Agora então teremos mais 2 etapas. Nós vamos fazer agora, a princípio, eu vou encerrar a parte do estudo. Em seguida, nós vamos fazer já a irradiação. E no final, nós vamos fazer o passe coletivo, onde todos receberão as energias, os fluidos. Cada um receberá de acordo com a sua necessidade e merecimento, né? Então, vamos encerrar os nossos estudos. Queremos agradecer ao Charles pela explanação que ele fez sobre o Evangelho. Que todos nós possamos, no dia a dia, colocar alguma coisa em prática daquilo tudo que aqui hoje ouvimos, que possamos também passar para os nossos semelhantes, nossos familiares, que muitas vezes surgem as nossas dúvidas na vida, aonde nós viemos aqui na Casa Espírita para aprender. Então vamos nesse momento ficarmos bem relaxados. Vamos inspirar. Vamos expirar, jogar todas as nossas negatividades para fora. E vamos formar a nossa grande corrente de amor. Essa corrente de amor é feita da seguinte maneira. Vamos entrelaçar as nossas mãos mentalmente, juntamente com o mundo espiritual. Que aqui no meio de nós temos muitos espíritos que vieram nos auxiliar nesse trabalho. Outros também estão aqui conosco para aprender e receber também os benefícios que necessitam. E vamos colocar nessa corrente energias boas, positivas. Vamos colocar todo o nosso amor. Vamos dar o melhor de nós. Vamos colocar nessa corrente o bálsamo do consolo, da cura, o bálsamo de aliviar corações, tristezas, o bálsamo do consolo, do conforto. Vamos então, vocês todos, alguns pelo menos, colocaram alguns nomes no caderno da irradiação aqui do SEAMA. Esses nomes, os bons espíritos, os nossos mentores dessa casa, já deram, enquanto que a gente estava estudando, já deram uma olhada nos nomes dos reencarnados, dos desencarnados. Mas cada um mentaliza. Se caso mais alguém foi esquecido de colocar o nome, vamos mentalizar essa pessoa também e vamos pedir por cada um deles, dos reencarnados, que certamente estão atravessando uma situação mais difícil, desafios nessa sua reencarnação, porque estamos aqui na Terra, é um planeta de provas e expiações, e muitas vezes temos algumas dificuldades, e é nesse momento que os bons espíritos na casa espírita
vêm para auxiliar. Como também aos desencarnados. Desencarnados significam, para quem está pela primeira vez, os que faleceram. Vamos enviar a eles muita paz, muita luz, muita compreensão, respeito. Vamos pedir para os anjos da guarda, os seus mentores, como queiram chamados, possam conversar com eles, levar eles aqui da terra, onde muitos ainda se encontram, para uma esfera espiritual, aonde serão encaminhados para darem continuidade à sua evolução espiritual. Como nós carinhosamente chamamos, é a nossa pátria, da onde um dia nós também viemos, e um dia vamos voltar para lá também. A nossa casa principal, como alguns chamam também. Vamos irradiar com muito amor por eles, que todos eles possam ter a compreensão, sair da perturbação, que muitos que acabaram de desencarnar ainda estão perturbados. E essa perturbação é muito chocante um pouquinho para eles, né? Sabemos também que o mundo espiritual, os bons espíritos, muitas vezes leva eles para descansarem, para internarem em algum hospital, que nem agora que nós estamos atravessando essa pandemia. Os que desencarnam são todos levados para o mundo espiritual, aonde são atendidos com passes. Vamos irradiar muito por essa equipe que estão lá trabalhando no mundo espiritual também, dando-lhes passes para melhorarem o seu perispírito. E vamos também irradiar com muito amor aos nossos profissionais médicos aqui da Terra, aos enfermeiros, enfermeiras, aos pais de família, que eles possam encontrar emprego, para levar o sustento para as suas casas. Vamos pedir também, com muito amor, que os empresários possam novamente se restabelecer, para que possam empregar mais pais e mães de família. Como também vamos pedir para toda a população em geral, nossos irmãos reencarnados, que tenham muita esperança e muita fé. Porque como nós aprendemos, lemos sempre cada vez de novo, tudo passa. O nosso Chico Xavier falava muito disso. Tudo na vida passa. Estamos atravessando no momento bastante dificuldade, mas vamos ter fé e esperança, porque tudo um dia realmente passará. E vamos também enviar muita luz aos hospitais, às UTIs, onde se encontram internados. Muitas pessoas estão nas UTIs, no respirador,
por causa da Covid, também por causa de outras enfermidades. Vamos pedir para eles muita luz, a cura, que os médicos espirituais possam passar para os nossos médicos terenos as soluções, as intuições, que todos possam receber auxílio e que possam melhorar o mais rápido possível. Queremos então, nesse momento, convidar os nossos médiuns para que possamos iniciar o nosso passe coletivo. Esse passe coletivo nós fazíamos antes a fluidoterapia. Para quem é novo aqui hoje, mentaliza aquilo que veio em busca, se é saúde, se é conhecimento, se é alguma coisa em especial, ou paz, perdão, seja lá qual for a situação. Mentalize Jesus nos abençoando. Jesus está aqui no meio entre nós, porque Ele mesmo prometeu isso, onde terá 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele está no meio. Os espíritos de luz estão aqui também, passando essas energias, esses fluidos curativos, abençoando, jogando bênçãos em cada um, fazendo uma renovação de células, uma renovação total, eliminando as células doentes, substituindo por células novas, como também fazendo uma transfusão de sangue, de energia, de saúde, dentro de cada um de nós, que possamos ser abençoados por Jesus. E vamos levar essas bênçãos durante toda a semana para as nossas casas, nossos lugares de trabalho, nossas empresas, e vamos abençoar cada um que passar por nós, nas estradas, na rua, no prédio, aonde quer que seja. Vamos abençoar a todos, como nós estamos sendo abençoados aqui nesse momento. E vamos agradecer por esse momento, por tudo que aqui recebemos. Que nós possamos sair daqui hoje radiante, renovados na paz de Jesus. Que assim seja.